António Barreto, bem-vindo a este podcast onde vamos recordar o primeiro governo constitucional democraticamente eleito, chefiado pelo Dr. Mário Soares, e onde o António Barreto teve um grande protagonismo, mas já lá vamos. Eu vou começar um bocadinho antes. Você voltou para Portugal no verão de 74, vindo de um exílio de 11 anos em Genebra, e em janeiro de 75 inscreve-se no PS. Eu pergunto isto, por convicção ou por ter compreendido que era ali o único porto-abrigo de onde se podia lutar mesmo contra a revolução que estava em curso e a influência comunista? A convicção, não há qualquer dúvida. Eu pertencia à família das esquerdas, do socialismo democrático, tinha abandonado a minha militância comunista 5 ou 6 anos antes e era a minha convicção. Socialismo democrático, socialismo, social-democracia, isso era pura convicção. E em Portugal era o que era. Eu sei que havia outro partido que se intitulava social-democrata, que naquela altura era o PPD, mas o social-democracia para mim era o socialismo democrático. Por outro lado, a estratégia neste simples sentido. Eu queria fazer política, eu queria meter-me na política, queria empenhar-me na política, e o que me pareceu ser o instrumento mais importante, seja por causa dos meus valores e a minha doutrina, seja por causa da eficácia política, era o Partido Socialista, não tive dúvidas disso. Muito bem. E muitos dos meus amigos estavam lá. Pois, e inclusivamente alguns dos que tinham vindo de Genebra consigo. Eu ia-lhe perguntar agora, para me recordar se essas raízes socialistas, mas acabou por ficar muito, muito bem explicado no que nos disse agora. Tenho uma curiosidade outra ainda maior. Como é que olhou para Mário Soares? Quem era o Mário Soares? Você conheceu? Conheceu muito mal. Encontrámos-nos 2 vezes em Genebra, onde ele uma vez passou de passagem e outra vez foi fazer uma conferência. Engraçadíssimo, porque eu falava em francês. Eu nunca vi ninguém falar tão mal francês como Mário Soares. Estamos recordados. E tenho 12 frases dele que nunca mais esquecerei. Eu considerava um homem simpático, afável, um bocadinho superficial, muito prático. Interessavam-me sempre as coisas mais práticas. Eu lembro que uma das 2 vezes foi depois do 16 de março, e eu estava desesperado. O golpe das Caldas tinha falhado. Considerei que estava acabado, que não havia mais possibilidade de fazer democracia em Portugal tão cedo, porque achei que o falhanço do 16 de março das Caldas da Rainha era fatal para mim. E ele disse-me exatamente o contrário. Caldas da Rainha falhou, a próxima é ganhar. E vamos ganhar, e vai ser muito depressa. Mas isso é uma boa definição, porque isso explica o Dr. Soares nos bons e maus momentos. Depois disso, algumas coisas mudaram na minha cabeça em relação ao Mário Soares. A principal foi a coragem dele. O Mário Soares era um homem excepcionalmente corajoso, como raramente se viu em Portugal. E eu tenho 10 exemplos para contar do que a coragem é quando as circunstâncias são adversas, não é quando as coisas estão favoráveis. E ele teve momentos absolutamente formidáveis de coragem política. Recordo um mesmo brevemente, um que o tenha marcado. Provavelmente durante o ano de 75. A discutir onde é que se podia, no verão de 75, onde é que se podia fazer uma grande manifestação. E as discussões entre os socialistas que ali estavam era um que ia para o pavilhão dos desportos, que eram 5 mil pessoas, outro, o mais ousado, podíamos ir ao campo pequeno, e o Mário Soares dá um murro na mesa e diz: nem uma coisa, nem outra, nem terreiro de passo, nem nada, vamos para a Alameda. Fez-se um silêncio, mas a Alameda são 500 mil pessoas, vamos para a Alameda. 19 de julho. E destes gestos ele teve 3, 4, 5, 6, o que demonstra a coragem dele. Mas era um político prático, eu percebo muito bem o que é que quer dizer, e pragmático, e olhava às coisas que ia conseguindo ou que era preciso conseguir. No que ideologia não. Tinha algo de genial por vezes e algo de absolutamente pavoroso. Outra vez, já em pleno governo, uma vez era preciso tratar de um assunto qualquer aborrecido, e o Costa Brás disse não sei o que era preciso pensar na Constituição, e o Firmino Miguel estava aborrecido por causa de uma coisa que tinha sido na jurisdição, e depois havia mais alguém que falou na Constituição, e o Mário Soares dá um berro em cima da mesa. É que vocês estão aqui com a Constituição. Eu pego no telefone, faço 3 telefonemas ao Sá Carneiro, mais não sei quem, resolve o seu assunto. E isto é uma espécie de futilidade
Sim, mas também tem um outro lado que não é de fatalidade, absolutamente. Tem um ar de intuição e prático muito importante. E de instinto político. Falou em Constituição e eu ia lembrar que, entretanto, votara-se a Constituição. Como é que António Barreto olhou para ela? Assim, de uma forma não muito longa. Eu só estive 1 mês ou 2 meses como constituinte. Depois fui para o governo, para o Exatamente. 6º governo provisório. E durante esses tempos não se passou grande coisa. Votei a abolição da pena de morte. Foi um dos artigos que couberam naquele princípio. E ainda bem, claro. Depois eu vi, pelo projeto que se iam votar, que havia temas e artigos absolutamente pavorosos, alguns dos quais o Partido Socialista votava, controle de gestão e coisas desse género, o rumo ao socialismo, a via para o socialismo, tudo isso que era mais ou menos pavoroso, mas que era a moda da altura. Eu olhei para a Constituição, nunca esquecerei que nos primeiros meses das reuniões da Constituinte havia uma hora antes da ordem do dia, que era para se discutir política. Exatamente. Mas a ideia era que a Constituição só devia servir para fazer a Constituição, não para fazer política, nem para discutir. Era o ponto de vista do Partido Comunista. E então a maioria votou a favor. Sempre houve 1 hora antes da ordem do dia para se discutir tudo e mais alguma coisa. Não se podia decidir nada, porque era só constituinte. E o Partido Comunista não aparecia. E durante a primeira hora não havia... As cadeiras do Partido Comunista estavam todas vazias, nenhuma ocupada. A que é que atribui isso? Porque era a vontade deles até ao fim, e eles não se queriam envolver na política do dia-a-dia. Tal como Lenin, em 1917, fez na Assembleia Constituinte Russa-Soviética. Ele disse: a Constituinte só serve para fazer a Constituição e não para discutir política. E o Partido Comunista fez isto até que dia 25 de novembro. E no dia 26 de novembro, ou 27, quando a Assembleia Constituinte retomou as suas funções, o Partido Comunista aparece em pleno. O Partido Comunista sempre foi um partido realista e prático. Quer dizer, quando perde, perde. Quando ganha, ganha. Meu Deus. Bom, quanto à Constituição, Maria João, a Constituição é simultaneamente um absurdo horroroso, quer-se tudo e mais alguma coisa, tem todas as ideologias lá dentro, é um pormenor e uma minúcia de alguém, de um grupo de pessoas loucas que consideram que podem esmiuçar, tratar da vida das pessoas uma a uma, do que faz e que não faz, como é um pavor. Por outro lado, é um milagre absoluto. Ter-se conseguido, e a Constituição defendeu a democracia. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Foi a única maneira que se conseguiu para reconciliar provisoriamente comunistas e direita e esquerda e direita, socialistas, social-democratas, forças armadas e forças civis. Nunca se esqueça, muita gente esquece que havia um problema com as forças armadas que ainda não estava resolvido. Só mais tarde com o Ramalhianos e mais tarde... Exatamente. Não estava nada resolvido. A Constituição tem isso. Pavorosa, minuciosa, grande demais, absurda e, por outro lado, um milagre político que conseguiu fazer aquilo que era mais importante, que era manter o país de pé. E manteve. Em 1966, Mário Soares iria governar sozinho, chefiando o primeiro governo constitucional, democraticamente eleito, como eu recordei no princípio, após o golpe de Estado de Abril. António Barreto integrou esse executivo. O que é que o fez acreditar, como eu me lembro que acreditou, nessa primeira grande aventura democrática governativa? Bom, eu já vinha do 6º governo provisório, onde era secretário de Estado do Comércio Externo. Portanto, já estava muito empenhado em tudo aquilo. E, portanto, a passagem foi não tinha feito mal, tinha-me portado bem a passagem para o primeiro governo. Mas havia um mundo de diferença, porque era um governo eleito e o primeiro. Sim, portanto, e o país estava. Era um salto enorme. Sim. Para mim não foi uma coisa totalmente surpreendente. Arrepiante. Quando eu fui, o primeiro dia que eu fui para o governo como secretário de Estado, era arrepiante. Eu não sabia o que era fazer um despacho. Quando um diretor-geral me disse: o senhor secretário de Estado tem que despachar isto, eu olhei para mim e disse: o que é que será um despacho? E sem que ele me diga, ele pôs-me um papel à frente para eu ver o que era um despacho do secretário de Estado anterior, para eu perceber onde é que se fazia e como é que se fazia. Portanto, a passagem para o primeiro governo, desse ponto de vista. Agora, eu quase que vou citar o título de um livro do Miguel Torga:
O primeiro governo é uma espécie do primeiro dia da criação do mundo. Pois, por isso é que eu estava Portugal com vontade de o ouvir. tinha tido uma Constituição democraticamente eleita e preparada e aprovada, um governo democraticamente eleito, um Parlamento e uma Assembleia da República, tudo junto, e um Presidente da República eleitos. Era a primeira vez na história do país. E nós tínhamos consciência disso. E havia uma espécie era um misto de orgulho e de humildade. De algum temor, de humildade. E muito temor. Então, todos nós tínhamos receio que aquilo falhasse. Sim. Tinham receio que aquilo falhasse. Aliás, uns meses depois já lá vamos. Esteve em várias reuniões preparatórias, portanto eu posso perguntar-lhe, que governo é que queria o Mário Soares? Quem é que influenciava quem? Como é que ele se foi formando? O que é que o Soares queria? O Soares queria um governo socialista, mas de portas abertas. Não queria uma coisa muito fechada, muito socialista, muito de aparelho ou de partido, não sim. queria. Alguns velhos socialistas que aspiravam a ir para este governo foram relegados para secretário de Estado, diretor-geral, etc. Sim. Porque o Soares tinha outras preferências. Lembro-me, por exemplo, de uma preferência que ele tinha e que perdeu na primeira volta. Sim. Ele criou Gunelha para Ministro do Trabalho. Sim. Mas a pressão do partido é para ser o Marcelo Curto. Isso e o Marcelo Curto que esperava isso. E o Gunelha, que fez parte de umas reuniões discretas connosco para formar o governo. Que eram no Estoril, se não estão em erro, essas reuniões. No Estoril, em casa de um amigo meu, Abel Lacerda. Sim. E o próprio Gunelha disse: eu fico secretário de Estado do Marcelo Curto. Isto certamente que vai mudar um dia, mas eu preferia isso. Também é um ato de humildade. O Soares criou o Vítor Constâncio para Ministro das Finanças, que eu acho que já era socialista, acho que sim. Não sei se já estava inscrito. O Zanha não quis. Pois. E houve uma luta entre os dois fortíssima. Nessas reuniões. O Zanha impôs o Medina Carreira. E o Zanha disse: o Medina Carreira foi meu subsecretário de Estado no 6º governo provisório. O Medina Carreira é um grande homem, um grande ministro, um homem sério, um homem prático, e fez força para que ele fosse. E ficou o Medina Carreira. E o Soares disse: então, em troca, eu quero o Sousa Gomes para Ministro da Economia. E ficou Ministro da Economia, porque o Sousa Gomes era mais à esquerda ou era mais próximo da Igreja Católica, e o Soares fazia estes equilíbrios. Sim. E houve o caso dos negócios estrangeiros, que foi um dos casos também muito... O Mário Soares queria ser ele Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ou então queria que fosse o Coimbra Martins, que era amigo e que ele eventualmente inspiraria sempre. E havia vários, entre os quais eu próprio, que queríamos que fosse o Medeiros Ferreira. Medeiros Ferreira tinha sido secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no governo anterior. Era secretário de Estado do Mel Antunes, que é então ministro. E o Soares não queria o Medeiros Ferreira. Disse não, e dando 2 dias não queria. Porquê? Por ter-se servido com o Mel Antunes, ele achava que o Medeiros Ferreira era ou era atrevido, ou era presunçoso, ou tinha o rei na barriga. Ele dizia coisas desagradáveis dele. Sim. Quem é que estava mais nessas reuniões? Estava o Vítor Cunha Rego, o Gunelha, creio que o Vítor Constâncio passou lá uma pequena parte dessa reunião. O Dr. Soares, o Zanha. O Soares, o Salgado Zanha, eram os dois. Mas porquê é que estava uma pessoa acabada de chegar, que tinha estado no exílio, não sei, mais de uma década, chamada António Barreto? Como é que se explica que de repente estivesse em reuniões duras, complexas e que... Ele não está vivo, não falará. O Soares teve confiança em mim. No seu critério? Ainda no verão de 75, ainda eu não era secretário de Estado, e o Soares pediu-me, totalmente fora, não tínhamos conhecimentos íntimos, e ele pediu-me para eu preparar a redação de um programa de economia, programa de transição socialista para a economia portuguesa. E eu fui para a Rua da Emenda, a primeira vez na vida, sentei-me num escritório da Rua da Emenda, tive uma série de nomes que eu sabia ou que o Mário Soares me aconselhou para eu contactar. Porque você é que não sabia tanto assim de economia, não era a sua formação. Era global, que metia sociedade, transição, política, etc. Sim. Educação, saúde, etc. Era o programa de transição para o socialismo. E esse programa saiu a 24 horas de distância do documento dos 9.
e havia 3 dias de distância do documento guia do MFA, o famoso guia, autocrítica do COPCOM, que eram os horrores que havia aí. E era o contributo do Partido Socialista em separado, que era este programa. O Walter Rosa ajudou, o Mário Cardia ajudou nesse programa. E depois ficou guardado numa gaveta. E foi publicado? Não. Eu não estou a menosprezar o seu trabalho e dos seus camaradas e amigos da altura. Foi publicado, saiu em livro, foi distribuído, alguma conversa de imprensa e depois foi para a gaveta, como tudo o resto foi para a gaveta. Porque o essencial, neste período todo, absolutamente o essencial é as eleições. Eu sei. Mário Soares dizia, com eleições nós ganhamos, sem eleições nós perdemos. É verdade. É verdade. E todas as atitudes, os gestos, os instintos dele, a intuição, foi nesse sentido sempre. Ele dizia, eu aguento tudo desde que haja eleições. Dizia ele. Ele disse-me a mim várias vezes. Nós, com eleições, derrotamos o Partido Comunista, derrotamos o MFA de esquerda, derrotamos os radicais, derrotamos a extrema-esquerda, não há qualquer espécie de dúvida. O princípio dele era o ponto dele desde o princípio. Voltando ao seu governo, cedo, porém, houve divergências ideológicas que se traduziram sobretudo na política económica, já aflorou aí um bocadinho com o Sousa Gomes, o Constâncio, o Medina Carreira, etc. Mas o que eu lhe queria perguntar era, havia no PS de facto uma corrente mais terceiromundista, mais radical, mais parecida com o Partido Socialista. Nesta altura, há de tudo. Não se esqueça que naquela altura ainda estava lá, por exemplo, a Carmelina Pereira e o Aires Rodrigues, eram. Havia trotskistas, claro. Houve pessoas que foram expulsas do Partido Socialista acusadas de trotskismo. Havia gente próxima do PC. Eu lembro que no primeiro dia em que eu cheguei à Assembleia Constituinte, estava um deputado socialista aos jurros a dizer a social-democracia é a antecâmara do nazismo. Não fazia isso por menos. E depois você tinha católicos, democratas, exatamente, laicos, tinha tecnocratas, tinha maçónicos, tinha gente ligada à religião, havia de tudo e de tudo. E o Soares tentava fazer os equilíbrios. Claro. Curiosamente, o Soares tantas vezes foi acusado de ser a favor da maçonaria. Não é verdade. O Soares estava sempre a tentar fazer... equilibrar as coisas. Usanha, por exemplo, era frequente Usanha ter mais conhecimentos do lado, por exemplo, da Igreja ou mais contactos do que o Mário Soares. Mas mais tarde veio-se a verificar que Usanha candidatou-se pela esquerda contra o Mário Soares. Claro, é muito interessante quando se revê a política. Aquilo, pois era feito dia a dia. O Lopes Cardoso começou a ser Ministro da Agricultura ao fim de 3 ou 4 meses, incapacidade total de segurar a situação na região da reforma agrária, demitiu-se, e eu era muitíssimo menos à esquerda, menos radical do que ele. Havia os mais estatistas e os mais liberais. Você tinha de tudo e, portanto, o primeiro governo começa a tentar fazer caminho gradualmente, muito gradualmente, e algumas opções tomam-se. Sai o Lopes Cardoso, entro eu. Sai o Marcelo Curto, entra o Gonelho. E já vamos falar também, sobretudo, de uma fase indiscutivelmente reformista, onde se votaram 3 leis fundamentais que pretenderam inverter a estratégia coletivista, a lei dos setores, a lei das indenizações e da reforma agrária, proposta por si como titular da pasta. Mas a adesão à CEE transformara-se já num imperativo nacional. Era a prioridade. Para nós era já vamos às leis, mas tenho que lembrar aqui Não era para toda a gente. Eu lembro-me para nós quem? Nós, governo? Nós, Partido Socialista e Governo, sim. Eu recordo quando eu fui participar numa sessão das sedes, que saiu no Expresso, aliás, essa sessão, e eu tomei partido a favor de uma adesão plena à CEE. A maior parte dos presentes, PSDs, PPDs, etc., a maior parte dos presentes era contra. Era a favor de e eram pessoas mais à direita, que diziam que eram a favor de um estatuto de observador. No Partido Socialista... Para se ir mais devagar? Mais devagar, e porque tínhamos receio que eles, os europeus, dissessem que não, ou tinham receio do capitalismo europeu, do capitalismo monopolista europeu, porque os mais à esquerda que diziam isso. E houve uma reunião, que nunca esquecerei também,
na Rua da Emenda, em que o Soares convocou o secretariado do partido na altura, mais 10 ou 15 pessoas que estavam ligadas ao governo, entre os quais eu estava. Éramos ao todo talvez uns 25, 30, nas vésperas da formação do governo. E o Soares disse: esta reunião serve para uma única coisa, o que é que nós vamos fazer com a Europa? Pedimos a adesão plena ou o Estatuto do Observador. Começa por a esquerda, dá a volta de toda a mesa, acaba nele. E eles começam a falar, há aí umas 6, 7 pessoas que são a favor da adesão plena, há 20 pessoas, 18 pessoas que são contra a adesão plena e são a favor do Estatuto do Observador. E o Soares acaba numa calma olímpica, fecha o caderninho dele e diz: muito bem, está decidido, por uma esmagadora maioria, vamos pedir a adesão plena. É formidável. Fez um silêncio total e eu e o Medeiros Ferreira, que estávamos ao lado um do outro, e temos queriam uma enorme mesmo, gargalhada. sim. E foi decidido E foi assim. O Soares já tinha decidido. Não, com certeza, é evidente, era o que ele queria desde o primeiro minuto. Voltando a estas leis, vamos parar um bocadinho na reforma agrária, evidentemente, até porque eu tenho que lembrar que a reação do Partido Comunista face à sua lei, escrevendo o seu nome nas paredes de todo o país, fez de si um herói nacional e uma figura de primeiro plano. Não é que não o fosse, mas ficou definitivamente uma figura de primeiro plano no Partido Socialista. Vamos lembrar isto. Eu fui Primeiro-Ministro da Agricultura. Vamos lembrar isto, que não é pouco. Eu fui Primeiro-Ministro da Agricultura como uma solução de substituição. Sim, do Lopes Cardoso, sim. Eu não sabia, não se pode dizer que era tão especialista de questões agrícolas como o Lopes Cardoso, que era engenheiro agrónomo. Tinha algum conhecimento, que eu trabalhei nas Nações Unidas em questões justamente de reforma agrária e de crédito agrícola, etc. Mas o essencial que se passava ali era político, não era político, claro. Nem agrícola, nem mais nada. E eu, para mim, não fazia dúvida, nos últimos 6 meses ou um ano, depois do que se tinha passado, não fazia qualquer dúvida que a batalha contra o Partido Comunista, a batalha pela liberdade, começava ali. Não se esqueça que o Alentejo era uma região demarcada, chamava-se Zona de Intervenção da Reforma Agrária, ZIRA, e quase que tinha polícia própria. A GNR não saía à rua, não tinha armas, a PSP tinha Era do PC. O território era do PC, que às vezes faziam piquetes de vigilância aos automóveis. A cortiça, por exemplo, era apanhada a cortiça, não passava pelas estradas normais, porque tinha que pagar licenças. Circuitos normais, claro. E passava por circuitos por dentro do país para ir para o norte, para as fábricas, para estar fora da economia formal e da economia do país. Era uma situação. O Ministério da Agricultura estava preparado e organizado para apoiar a reforma agrária. As forças militares do MFA estavam organizadas para intervir. O MFA e as Forças Armadas, os quartéis no Alentejo, ordenavam as ocupações e faziam isso. Só se for hoje aos arquivos do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, você encontra lá dezenas e dezenas de faxes e de telegramas em que se dão as instruções. Amanhã vamos ocupar. A organização era os sindicatos do PC, com certeza, e as Forças Armadas. E iam sempre dezenas de soldados armados que faziam as ocupações. Como é que António Barreto, Ministro da Agricultura, entrava aí? Primeiro tinha que ter a lei. Sim. Esteve a lei. Em segundo lugar, antes disso, eu entendi aplicar a lei. Porque a lei que existia, que vinha de trás, PC, Lopes Cardoso, essa lei era PC, nem sequer era Lopes Cardoso. A lei PC que existia não era aplicada, porque essa lei, por exemplo, dizia: numa herdade com 1000 hectares são expropriados 700 e 300 ficam nas mãos do proprietário. Nunca aconteceu. Os ocupantes ficavam com tudo. Claro. Não pagavam indemnização. A lei previa as indemnizações, nunca foi paga a indemnização. O que se passou foi um verdadeiro esbulho. Acha que o país se lembra disso? Não. Não, pois não. Ainda bem que estamos a lembrar. A minha primeira diligência, enquanto se fazia a lei, era isso que eu queria saber. Enquanto se reorganizava o Ministério, que foram precisos alguns meses, claro, era desmantelar o aparelho. Portanto, os soldados fora da agricultura, o Banco de Portugal pagava os salários dos trabalhadores nas UCPs. As UCPs faziam todas as semanas. UCPs é a unidade
Unidade Coletiva de Produção. Os que ocupavam uma herdade chamavam-se os CPs. E o CP chegava ao fim da semana, fazia uma lista com os nomes dos trabalhadores, a maior parte deles não sabia assinar, era com o dedo, punham a impressão digital, e essas listas eram entregues no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ia ao banco, que entretanto tinha sido nacionalizado, e o banco pagava, nem sequer se preocupava se aquelas pessoas existiam, se tinham trabalhado, se não tinham, se produziam, se não produziam. O banco pagava, e depois o banco pagava no pagamento e ia ao Banco de Portugal. E no Banco de Portugal havia um departamento que foi criado para pagar a reforma agrária. A reforma agrária é uma operação paga pelo Estado. O governo não podia ter interferido nisso. O governo não poderia ter interferido nesse... Foi o governo que criou este sistema. Não, foi o governo antes. Eu tive que desfazer o sistema. Pronto. Era aí que eu queria chegar. Retirei os centros da reforma agrária da aplicação da lei, obriguei a aplicar a lei naquilo em que não era aplicada, a famosa entrega das reservas. Era preciso entregar as reservas aos proprietários para eles poderem trabalhar, e cancelei o pagamento automático de vencimentos que se passava na Banca Nacionalizada e no Banco de Portugal. Isto foi como quem tira o oxigênio. Claro. Não havia o Partido Comunista. A reforma agrária tem coisas, com certeza que tem coisas comovedoras, de trabalho, de pobreza, de desemprego, certamente que tem tudo isso. Mas a reforma agrária que nós conhecemos em Portugal é uma enorme operação política, autoritária e pretensamente totalitária. Mas ouça, o governo cai no dia 7 de dezembro de 76, mercê de uma moção de confiança absurdamente posta pelo Dr. Soares, chefe do Executivo, mas as propostas do Partido Comunista para se abster nessa moção exigiam alterações à sua lei, mas o que é facto, e depois do que descreveu, o Dr. Soares pediu-lhe que negociasse. Vamos recordar isso brevemente. No fundo, que cedesse para que o governo não caísse. A lei tinha sido aprovada em maio e depois reaprovada no Parlamento em agosto ou setembro, e estava a ser aplicada, e a aplicação da lei exigia destacamentos da GNR que iam entregar as terras, ou dividir, ou devolver, porque os ocupantes eram muitos e eram, por vezes, ameaçadores. Não digo que tenham sido violentos, mas muito ameaçadores eram. E então iam destacamentos de GNR para fazer isso. E o Dr. Cunhal e os seus amigos diziam na altura: acabe-se com o aparato fascista na agricultura. E então, o aparato fascista era aquilo que... Era a GNR. Exatamente. Que ia desarmada. Que a GNR, sim. por minha instrução, sim, e do general Ramalhianos e do general Espírito Santo e dos dirigentes da GNR, para evitar desastres, claro, levavam balas simuladas, balas de madeira ou de borracha. Sim, do que fosse. E nunca houve um morto ou um ferido grave no Alentejo, e a GNR saiu mais de 400 vezes. Houve tiros, nunca houve um ferido ou um morto. E pouco tempo depois, quando deixaram de ir, mandaram os destacamentos de GNR, que eram 50, 100, 200, passaram a ser destacamentos de 5 ou 6 GNRs, e eles próprios se armaram porque estavam com medo. Claro. E em poucos dias houve acidentes, houve mortos em Montemor, porque o GNR tinha que defender-se. Bom, quando através dos contactos pessoais e permanentes que o Soares tinha, sobretudo com o Otávio Pato, indiretamente com o Cunhal, e era o elemento de ligação era o Otávio Pato. E chegou-se à conclusão que se cedesse um bocadinho, o recado do PC era: se houver algumas alterações na reforma agrária, na aplicação da reforma agrária, no aparato fascista, parar as entregas, parar a marcação de reservas, pagar as entregas, nós podemos encarar a hipótese de nos abstermos no voto do orçamento e do plano. E pronto, e o Dr. Soares disse-lhe isso assim. E o António Barreto o que é que disse? Disse que não podia negociar. Ele insistiu, disse que não, e disse que eu seria a última pessoa do mundo a poder negociar, porque depois de tudo que eu tinha feito. Ele riu-se generosamente e disse: você não percebeu nada de política.
você é a única pessoa que pode negociar, porque ninguém vai acreditar. Não, e fez-se a negociação, não comigo, houve uma negociação em que estavam 4 ou 5 socialistas e alguns comunistas na altura, chegou a haver documentos com as propostas que se podiam acertar, mas a meio caminho se percebeu que o PCI queria tudo e mais alguma coisa. E os próprios socialistas que estavam a tentar fazer negociação recuaram e o governo acabou. Caiu na madrugada de 7 de dezembro. Eu estava lá, lembro muito bem, e o Dr. Soares fazia anos nesse dia. Após a queda desse governo, e antes presidente já eleito, foi claro, queria uma maioria estável, sólida e coerente. Referia-se, obviamente, a uma aliança com o PSD, na altura liderado por Sousa Franco, e não ao CDS. Mas foi com o CDS que o Dr. Mário Soares fez um casamento partidário. Como é que António Barreto interpretou, na altura, esta preferência do Dr. Soares? Isso chegou a ser discutido no governo. Nas últimas reuniões do governo, já o governo estava caído, Sim. mas ainda reuniu umas vezes. E o Mário Soares perguntou o que é que os ministros pensavam das eventuais alianças e tudo. Porquê é que foi essa Algumas escolha? pessoas, eu incluído, a começar por mim próprio, eram favoráveis à aliança com o PSD, PPD-PSD. Ninguém se exprimiu muito favoravelmente a uma aliança com o CDS, a não ser o Mário Soares. Porquê? Disse, as conversas com o CDS estão mais avançadas, já conversamos. Não queria nada com o Sá Carneiro. Havia uma enorme rivalidade entre os dois e não se entendiam de todo em todo. Nem o Sá Carneiro. Politicamente, claro, é o contra, não se entendiam. Mas não gostava de Mário Soares, nem pessoalmente, nem politicamente. O Mário Soares não gostava do Sá Carneiro, nem pessoal, nem politicamente. Havia um muro entre os dois. E eu assisti a algumas reuniões, quando foi da lei da reforma agrária, a lei foi votada com o voto do PSD. Eu lembro. E houve reuniões em que estava o Sá Carneiro e o Soares e eu e mais um ou dois. E o que é que você concluía disso? E eu percebi naquela altura, quando o Sá Carneiro disse: eu não voto essa lei sem um acordo geral de governo. E o Mário Soares disse: ora. Esses acordos gerais vão-se fazendo aos poucos. E houve ali horas de tensão mesmo. Ao ponto que, quando foi da votação no Parlamento da lei da reforma agrária, o Dr. Sá Carneiro abandonou a sala. Não votou. Votou o PSD, que votou a favor da lei, a lei foi aprovada, mas ele não votou. Era um homem de rupturas. Pediu para falar comigo no corredor, Sá Carneiro, e disse-me: António Barreto, eu gosto de si, gosto da sua lei, a sua lei é maravilhosa, mas eu não a posso votar porque não é isto que eu estou aqui a fazer. Eu estou aqui para discutir com o Dr. Mário Soares o futuro governo. Olha, a propósito do futuro governo, o António Barreto não o integrou, não quis, embora o primeiro-ministro na altura me tenha dito, eu lembro muito bem, que não o convidou por suspeitar que pertencesse a um grupo que desejava uma maior intervenção do Yanes na política. O que eu lhe pergunto é: o António Barreto queria uma alternativa presidencialista? A questão do presidencialismo teve força política? Foi objeto de reflexão para si? Não comigo. Eu era favorável e escrevi nesse sentido a uma coisa que eu inventei, se quiser, que eu chamava liderança institucional. Que era? Isto era uma espécie de coligação permanente entre o Presidente da República, o Governo e o Parlamento. Como é que se fazia? Por entendimentos, e o Presidente da República apoiava o Governo e o Governo prestava contas ao Presidente da República de uma maneira muito... Eu não quero fazer ironia, mas eu poderei fazer um bocadinho de ironia, se me permitir. Com certeza. O que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez com António Costa no primeiro mandato é uma espécie de liderança institucional. Com a geringonça. O Presidente da República apoia o Governo e apoia o Primeiro-Ministro, e é para isso que ele está lá. E o Primeiro-Ministro e o Governo reconhecem a autoridade do Presidente da República, prestam contas, têm frequentes e muitas vezes fazem até o que se entendem um com o outro. E não houve raspas de presidencialismo nisto. E o que eu queria era qualquer coisa de parecido. Nós perdemos, o Governo e o PS perderam muito tempo, e vieram a perder no futuro, porque tinham rivalidade permanente com o Presidente da República, rivalidade permanente com os militares, com o Ramalhianos, e muitas vezes injustamente. O Ramalhianos, no princípio do primeiro governo, o Ramalhianos eram um esteio para o Governo e não eram um obstáculo, pelo contrário. Mas, de qualquer maneira,
Isso provocou uma ruptura com Mário Soares, ou foi uma desejada ruptura com ele, desejada por si, António Barreto? Eu fiquei muitíssimo desapontado com o Mário Soares e com os caminhos que o PS tomou a seguir, primeiro com esse governo PS-CDS. Sim. E com o Ministério da Agricultura, quiseram logo desfazer a reforma agrária, fizeram logo concessões ao Partido Comunista totalmente inúteis, ineficazes e não serviram para nada. Fiquei desapontado com a estratégia do PS-CDS. Afastei-me. Afastou, sim. Portanto, por exemplo, como também do outro lado, o Partido Socialista do Mário Soares não estava particularmente interessado na minha permanente colaboração. Sim. Houve um afastamento. Fomos-nos afastando. Como é que viu, agora de uma forma talvez um pouco mais breve, os governos de iniciativa presidencial? Foram 3, liderados por Alfredo Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto e Lourdes Pintacilgo. Eram os governos anti-Soares e anti-Sá Carneiro, com certeza. Como é que entrou... E gostava que explicasse isto bem, porque é muito interessante, face a esses governos, e após isso, como é que António Barreto entrou politicamente em 1979, com a convicção de que era preciso o quê? Uma pausa política, refletir, saber para onde é que se andava. Depois os governos presidenciais, de iniciativa presidencial, são todos disparatados. Sim. Eu devo dizer que o primeiro ainda votei a favor, porque ainda era deputado. Quando o Nobre da Costa foi ao Parlamento, apesar dele perder, mas eu e Medeiros Ferreira, aliás, votamos a favor. Deram o benefício da dúvida, sim. O governo Nobre da Costa era um governo desenchabido, etc. Os governos a seguirem são piores. O governo nem vale a pena, por exemplo, Lourdes Pintacilgo, não deixaram grata memória nem política, nem social, nem nada. Devíamos ter ido logo para eleições naquela altura. O PS devia ter feito uma tentativa de aliança com o PSD. O que se fez a seguir foi perdas de tempo, envenenar relações políticas. Por isso é que eu lhe perguntei se não sentiu a necessidade de uma certa pausa, de um entre parênteses. E antes e depois disso, depois de se ter desiludido, houve o convite, quando você não estava nem como deputado, nem na política, já nem no PS, já nem no governo, e que tinha assistido com desagrado aos 3 governos presidenciais, teve um convite do Dr. Sá Carneiro e nascem os reformadores. Ao contrário. Peço desculpa. Os reformadores são uma iniciativa exclusivamente de Medeiros e minha, em que nós queríamos saldar. O essencial era demonstrar que existíamos fora do Dr. Mário Soares e fora do PS. Que tínhamos uma existência pessoal. Portanto, política. nascem primeiro do que... Nasce primeiro. E quando fazemos o manifesto, há um grande mal-entendido não é mal-entendido, há uma duplicidade entre mim e o Medeiros, entre o Medeiros e eu. O Medeiros quer, com o manifesto, quer continuar na política. E eu, com o manifesto, quero fechar a política, porque quero ir fazer o meu doutoramento, quero ir para a universidade. E nós sabíamos um do outro, não houve traição, não houve engano. E era o que nós queríamos fazer. É o maior erro político da minha vida, dado que uma pessoa na política não deve ter 2 coisas. Não deve estar com dois entendimentos sobre o que quer que seja, coisas importantes. Como era isso? Como foi isto. Faz-se o manifesto e rapidamente, em 24 horas, tínhamos um telefonema do Dr. Sá Carneiro a dizer: o manifesto reformador é fantástico, é formidável, tomaria que fosse o meu e o aqui, vamos almoçar, vamos jantar, vamos E foi reunir. Almoçar com ele e mais quem? E o Medeiros e ele? Um deles, o Medeiros e eu, dois ou 3, eu e o Sá Carneiro em casa dele. Em casa dele, Sá Carneiro, na Rua Dom João Quinta, em Lisboa, sim senhora. E é uma grata recordação para si, embora ligada ao seu afastamento da política. É grato porque o Sá Carneiro era um homem interessante para conversar e para discutir. Às vezes tinha coisas que me desgostavam um bocadinho, quando um momento dado diz histórias que eu possa contar. Infelizmente as pessoas não estão vivas, portanto não podem confirmar, nem o contrário. O Sá Carneiro um dia estava a dizer: eu desconfio que o povo, os eleitores não nos merecem. Eu fiquei... Não os merecem. Sim. A nós sim, todos, sim, sim. aos sim, principais. Sim, sim. E a Senu levanta-se e diz: que frase tão desconsolada, que frase tão desastrada, e saiu da sala.
Mas você continuou, quer dizer, continuaram e fizeram aquele o acordo. O essencial é que eu não queria entrar nas eleições, o Sá Carneiro queria que eu entrasse nas eleições. O Medeiros Ferreira queria entrar nas eleições. E ficou. Ficou, entraram, foram deputados da AD, eu não fui, eu não entrei nas eleições, não fui deputado da AD, mas apoiei o acordo entre o Manifesto Os Reformadores e a AD. Portanto, para todos os efeitos, eu estava dentro. Claro. Na verdade, eu estava fora. Isto é que é um erro. Muito bem, vou-lhe propor que vamos continuar a falar disso. O nosso podcast fica por aqui, mas siga esta conversa que vai prosseguir já de seguida na rádio. Esse seu desabafo, essa história que me contou, que envolve a constatação do maior erro político, não se pode ter dois entendimentos em simultâneo, também abriga uma certa mágoa, a nostalgia do que podia ter sido e não foi. Pausa, ainda aqui estamos. Sim. Eu já estou na idade de fazer balanços da minha vida. Não sou, sinceramente, não sou muito tristonho. Não acho que tenha desperdiçado a minha vida. Também não acho. Ninguém acha. Eu só estava a perguntar se havia uma certa mágoa. Acho, quando fazem os balanços, muitas vezes pensa-se nisso. Também não acho que eu merecia mais ou que merecia melhor. Não tenho nenhum desses sentimentos. Mas no que toca à política, tenho alguma saudade. Eu gostei muito da política, sempre. Ainda hoje me interesso, leio política. Sim, exatamente, e nós lemos-lo assim todas as semanas. Gostava de ter tido, ou de ter sabido, ter sabido estar mais tempo na vida política, ou ser mais realizador ou mais vencedor, ou qualquer coisa na vida política eu gostava. Eu tive muitos poucos anos, se você pensar, eu tive 2 anos e meio no governo, tive 6 anos no Parlamento, na Assembleia da República. Em 50 anos de democracia é pouco. Para alguém que gosta tanto da política como eu. Exatamente, mas há outras maneiras de se intervir politicamente e nunca deixou de intervir. Faço todas as outras. Exatamente. O que eu e não só na mídia. O que eu perdi com a política, a ação, tentativa de mudar e de reformar e de fazer. Presença. Protagonismo, presença, até orgulho e vaidade. O que eu perdi, ganhei noutras coisas, na academia, na fotografia, na escrita, na minha vida pessoal, nas viagens, etc. Portanto, é muito interessante esse balanço que está a fazer. Pode ser feito, mas eu nunca direi que não tenho saudades da vida, não tenho mágoa. Tenho alguma mágoa e alguma saudade de uma vida política que eu podia ter tido mais intensa. É muito interessante isso que me está a dizer e eu vou-lhe já a seguir fazer pedir-lhe um pouco de desenvolvimento sobre alguns temas de que falámos para trás, mas ainda relacionado com a vida política. Eu lembro-me de uma altura, não sei precisar exatamente quando, mas numa altura em que, mas você dirá, em que se falou com muito empenho, e que se falou mesmo, quer dizer, não era uma coisa de almoços de café, na possibilidade de você se candidatar à presidência da República. Estamos em maré de balanço, a democracia está a fazer 50 anos, pode falar-nos um bocadinho disso? Não posso falar muito porque isso não durou muito tempo. Mas não foi uma coisa de café? Não, foi pouco mais do que isso. Quer dizer, eu não tive nenhuma reunião com ninguém para tratar desse assunto. É sempre uma coisa que é, se não há uma reunião, de facto, exato. E garanto-lhe que é assim. Não tive jantares ou almoços para tratar desse assunto. Sim, mas teve alguém que foi ter consigo, ou vários alguém, houve e que uma disseram... pessoa, ou 2 ou 3 que me disseram, houve artigos em jornais, houve referências em jornais. Exatamente, entrevistas. Como é que lhe ia dizer? Se você não dá sim, se não alimenta isso, se claro. você não dá corda a isso, as coisas não evoluem. E não deu. E não dei corda. Que eu me perguntei. Pronto. Durante... Qual foi a resposta? 6 meses, 1 ano. Perguntei-me a mim próprio, queres ou não queres? E o que é que disse a si próprio? Disse que teria gostado... Teria talvez gostado uma vez, mas o que tem que se pagar para isso, ainda por cima num país em que o Presidente da República não tem poder, o que tem que se pagar para isso, e para não ter poder político,
não me repudiou, mas não me Não atraiu. era Não me suficientemente atraiu. sedutor politicamente e atrativo para o sacrifício que implicaria. Não era atraente de todo. E tinha que, durante 1, 2, 3 anos, além dos depois dos anos, se fosse eleito, tinha que mudar a minha vida, tinha que alterar a minha vida, o meu modo de vida, a minha maneira de ser. Era preciso ter gostado mais do que isso. E depois não se tem poder, porque em Belém não se tem poder. Não se tem em Belém poder. pode-se perturbar o país inteiro, tal como tem acontecido há 30 anos. Os presidentes perturbam o país inteiro, ou impedem, ou atrasam, ou aborrecem, mas não têm realmente poder. Este presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, tem perturbado muito. No segundo mandato tem. A que é que atribui isso? A maneira como se preparava para ser maltratado pelo governo e pelo PS. O PS É uma espécie de resposta? Essas coisas é como o tango. Quem é que deu o primeiro passo? Não se sabe. Quem deu o bem. primeiro passo? Pergunto. Não sei. Mas a partir do momento, ao fim dos os primeiros anos foram maravilhosos de colaboração entre governo e presidente. E eu estou grato que eles tenham feito isso, porque fizeram a demonstração de que é possível haver, não é fusão, mas haver colaboração honesta, articulação, séria. sim. Mesmo um governo de esquerda e um presidente da direita, ou vice-versa, que é possível fazer isso. E que as instituições estão acima da carne, do músculo, do nervo, das vaidades e disso tudo. E a partir de um certo momento percebeu-se que o presidente estava farto daquele governo e daquele PS e daquele ministro Costa, por medo, por receio. E do desaire da dissolução que desaguou. E o contrário. O governo farto de depender dos sorrisos do presidente e da ajuda do presidente e do silêncio do presidente e de toda a gente a dizer que o presidente que era maravilhoso e era muito mais popular que o primeiro-ministro, e fartaram-se um do outro por assuntos pessoais e políticos, as duas coisas. E deram cabo do que era o mais interessante nesta última década, que foi a colaboração institucional entre o Presidente e o Governo, e foi destruída. E acho que têm os dois responsabilidades. Não, sou incapaz de dizer que é só um que é responsável. Estamos num ano em que a democracia comemora... Não a democracia, que foi em 76, francamente, mas que o 25 de Abril comemora 50 anos. Não podemos... infelizmente dar o tempo que mereceria uma reflexão destas, mas qual é o seu ponto? 50 anos de quê? De imensas coisas ótimas, de aquis, de conquistas, e outros saldos francamente mais negativos. O meu primeiro balanço é evidentemente positivo, porque é a liberdade. Claro, a liberdade que marca. Claro, exatamente. Tem que se começar por isso. Mais do que a igualdade, mais do que a tecnologia, mais do que a cultura, mais do que tudo, é a liberdade. E nisso está ganho. Até agora está ganho. Porque é que tenho o sobrolho franzido? Não se vê, mas tenho. O porque pior nem tudo é o está bem. desperdício. A perda de oportunidades e o desperdício. Exatamente. Nós temos uma posição geográfica excepcional, temos um clima excepcional, temos uma receptividade europeia no mundo democrático. Tivemos durante esse tempo todo, excepcionais. Tivemos dinheiro a rodos. Tivemos bastante dinheiro, sim. Tivemos oportunidades para... Tivemos maiorias políticas. Fazer muito melhor com a educação, fazer muito melhor com a saúde, fazer muito melhor com a igualdade e contra a pobreza. Com a justiça. Com a justiça, então nem se fala. De tudo isto começou-se e falhou. Começou-se e falhou. Nós estamos hoje, em novembro de 2023. Estamos agora, quando gravamos. Mas saúde, hoje já é os serviços de saúde 24. Os serviços de saúde estão desfeitos, pura e simplesmente. A educação está tremida como sempre, sem nada que se pareça com o êxito que podia ter tido. Se pensava há 20 anos que podia ter. Estamos com uma justiça nas ruas da amargura, estamos com uma desigualdade permanente, estamos a receber 70, 100, 120 mil, 150 mil imigrantes por ano desqualificados, a maior parte.
estamos a mandar para o estrangeiro 100, 80, 120 mil portugueses qualificados, ou mais qualificados. Isto é um enorme falhanço. Sem liberdade teríamos feito melhor? Não. Jamais. Claro, com certeza. Jamais. Saudemos, não troco uma por outra. a liberdade. Não troco uma por outra, mas o desperdício está lá. Saudemos a liberdade. António Barreto, agradeço-lhe muito, muito, muito. Tivemos uma conversa interessantíssima. Oxalá tínhamos tido muitos espectadores e ouvintes, sobretudo, com menos de 30 anos. Era o meu sonho em absoluto. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Maria João, pelo convite.